Olá, estamos mais uma vez com você aí na sua casa para refletir sobre temas que informam, que orientam, que edificam a sua vida. Você já sabe, né? Aqui na Boas Novas a gente quer você sempre assim, de cabeça para cima. Isso significa que a gente quer que você tenha uma vida plena e abundante, com a vida que Deus pensou, preparou e sempre desejou para a gente. Você já sabe que toda a programação da Boas Novas você pode assistir pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv. Uma outra observação, outro ponto que eu sempre gosto de tocar no início desse nosso programa é o nosso agradecimento aos nossos queridos semeadores de Boas Novas, aqueles que já entenderam o quanto eles são importantes para que a Boas Novas possa cumprir os seus desafios, possa estar 24 horas com você aí na sua casa ou em qualquer lugar que você esteja, assistindo a nossa programação, abençoando a sua vida. Aqueles que já entenderam que quando contribuem com a Boas Novas, eles estão também cumprindo o ID de Jesus de poder pregar o Evangelho a toda criatura. Porque a nossa programação, mesmo quando a gente não fala num tema bíblico, a gente tem aí princípios e valores cristãos. É uma programação que edifica. Eu estou repetindo isso aqui, primeiro porque é a nossa intenção e segundo, e talvez mais importante, talvez não, certamente mais importante, é que você tem dito isso para a gente. Recebemos muitos e-mails de pessoas falando sobre a programação, agradecendo sobre os temas que falamos, aqui no Cabeça, em outros programas o tempo todo, mostrando a importância da Boas Novas. E você, querido semeador, faz toda a diferença para que nós consigamos cumprir a nossa missão. Você que ainda não é um semeador, você precisa tomar uma decisão, você precisa vir fazer parte desse exército de semeadores. Liga 212-6300 ou entra no nosso site e se torne também um semeador. Mas hoje eu quero deixar um recadinho especial para você que está nos assistindo e você que é um empresário, você que tem um negócio grande ou pequeno. A Boas Novas é um excelente veículo para você anunciar, para você fazer propaganda do seu negócio. Liga para a gente, eu tenho certeza que você vai conseguir anunciar com a gente por condições que você jamais imaginaria conseguir em qualquer outra emissora de televisão. Nós somos a Boas Novas, nós estamos com o público que certamente você quer atingir. Essa também é uma forma de semear, essa também é uma forma de contribuir com a Boas Novas, 212-6300 ou www.boasnovas.tv. E o Senhor, que é o dono de todas as coisas e que sabe de todas as coisas, rogamos a Ele que Ele também retribua você atendendo os desejos do seu coração. Com o advento da globalização, e aí também potencializado por todas as mídias modernas, né? A todos os dias nós conhecemos uma celebridade nova, toda hora, né? Em todos os segmentos, político, econômico, social, religioso. São pastores, são políticos, são cantores, artistas, bandas, cada um com estilos e retóricas diferentes, que com certeza influenciam e são responsáveis pelas escolhas dos nossos jovens e adolescentes. Em que momento essa admiração ela pode se transformar em idolatria? E quais são os riscos disso? Como as famílias, as escolas, as igrejas podem concorrer com essa influência e efetivamente orientar de uma forma adequada nossos jovens e adolescentes? Você pediu. E o Cabeça para Cima de hoje vai refletir com você sobre quem os nossos jovens andam imitando. Temos um time muito especial para conversar conosco logo após o informativo. Na atualidade, especialmente após os avanços tecnológicos do século XX, o termo ídolo expandiu-se da esfera divina para a esfera humana. É comum chamarmos de ídolo pessoas famosas ou de destaque na sua área de atuação profissional, personalidades que se tornam, ou através da aclamação popular espontânea, ou através da atuação direta da própria mídia, objeto de adoração e devoção. Eles são alvos de admiração e muitos jovens se espelham neles, repetem as atitudes. Grande parte da juventude dos dias de hoje não procura se espelhar mais
nos grandes homens de décadas atrás. Ganha destaque quem exibe corpos sensuais, quem lança moda nos reality shows ou protagonistas de escândalos na mídia. Diferente desses ídolos, o jovem cristão não precisa de drogas para se libertar, porque ele sabe que Jesus já o libertou por sua cruz. Jovem cristão não precisa de álcool para relaxar, porque ele sabe orar. O jovem cristão não precisa de pornografia para conhecer como as pessoas se relacionam entre si, porque ele tem os evangelhos para ler. Para o jovem cristão, o melhor exemplo a ser seguido é o deixado por Jesus Cristo. Pois é, está aí o nosso informativo e eu quero fazer um adendo aí, tá? Jovem cristão não é aquele que se diz cristão, não é aquele que se intitula cristão, mas é aquele que age como um cristão. Tem uma diferença bacana nessa história e é um pouco disso que a gente também vai falar hoje sobre o tema Jovens, quem vocês estão imitando? Esse tema ele é uma resposta a pedidos de nossos telespectadores, né? E para conversar conosco, eu recebo aqui no estúdio o Cláudio César Machado, ele que é pastor do Ministério Braço Forte do Senhor, lá em Brasília. Muitíssimo obrigada, pastor. Obrigado, Celeste. É um prazer estar aqui com vocês e poder também discutir um tema tão abrangente, tão importante para o jovem, né? Quem que eles estão imitando? Pois é, né, pastor? Me ocorre que o senhor vem de um lugar que é extremamente influenciador, né? Brasília, Distrito Federal, a capital, ali onde a gente tem hoje um público decisivo, né, na influência do nosso país. Ali a gente vê o homem tem sempre três imagens, né? É até importante falar sobre isso, quem que está imitando. A imagem projetada, a imagem percebida e uma imagem real. A gente vê em Brasília muito disso, muita imagem projetada, mas a imagem real do cara é outra. Eles querem projetar uma imagem de uma coisa, mas na verdade são outras, né? Tipo assim, eu posso ver a imagem percebida que eu tenho da senhora aqui, Dona Celeste, íntegra, de caráter, uma cristã. Então, é a imagem real. Automaticamente você leva isso revelado para o público ver. Mas em Brasília a gente vê muito essa imagem projetada, projeta uma imagem de serem tal coisa, mas na realidade, quando a gente descobre, a gente vê pelo resultado, né, da mídia, né, tantas coisas, né? É isso aí. E a gente vai entrar no mérito disso, porque muitas vezes as pessoas seguem a imagem projetada, né? E, literalmente, tem problema, porque isso aí é só ficção. Só ficção. Né? É isso aí, queridos. Mas também conosco hoje o André Manhães, o André que é missionário e também estudante de psicologia. Ele lidera o projeto Jovens Sarados e hoje está aqui com a gente para conversar conosco. Muitíssimo obrigada. Olá, Celeste. Obrigado também pela essa oportunidade da gente poder estar nesse programa tão abençoado, para estar esclarecendo aí para tantos jovens que vão estar assistindo o quadro de hoje, né? Perfeito. E você que já trabalha com jovens deve ter, assim, muita informação bacana para nos ajudar a refletir nesse tema, né? Quem será que os jovens estão imitando hoje? Costumo dizer para os meus filhos e fazer as palavras do apóstolo Paulo, as minhas palavras. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Pois então, o princípio parte de mim. E não só para mim, para os meus filhos, mas também para aquela galera que a gente tem acompanhado, né? Imite, olhe para a gente e vê como a gente está prosseguindo para que vocês possam também caminhar, né? Porque hoje a mídia, a televisão, como você já falou no início, artistas, jogadores de futebol, tudo hoje é algo para se imitar, né? Exato. Mas existem pessoas importantes com valores que podem realmente ser imitados. Perfeito. Como ajudar nossos jovens a fazerem a escolha certa, né? A imitar a pessoa certa, né? Nesse mundo real por aqui. Gente, completa o nosso time de hoje o Satriani, vocês já conhecem também? Satriani, que é músico, cantor e ex-MC. Obrigada, Satriani, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui com vocês, participando de um tema, né, muito importante. E eu só sou convidado para participar desses temas mesmo, assim, né? Que, na verdade, tem uma certa vivência em relação a algumas coisas desse tipo. E a gente termina passando também, além da vivência, a convivência exatamente com esse tema aí, que é um tema muito importante e que, com certeza, eu tenho certeza que o programa de hoje vai ajudar muita gente, muitos jovens.
Perfeito. E assim, né, a gente sabe que pastores influenciam bastante, mesmo quando eles são figuras públicas, notórias, etc., não só o grupo da sua igreja, mas, por exemplo, você tem aí uma outra variável, né, de ser um músico, de ser um artista com um nível de exposição diferenciada que, com certeza, deve ter muita gente aí também te imitando, né? Quero ver como é que você sente a respeito disso e se você mesmo já imitou alguém, se isso teve alguma influência na tua carreira. Mas antes de começar por aí com vocês, eu queria provocar vocês no seguinte, não sei se vocês viram recentemente uma pesquisa que saiu, aí eu acho que foi no Mundo Cristão, revista Mundo Cristão, mas eu tive acesso a ela, que fala o seguinte, que 80% do público evangélico é muito mais influenciado pela cultura do que pelos ensinamentos bíblicos. Alguém viu a pesquisa e, de qualquer forma, o que é que vocês pensam a respeito disso? Com certeza, é cultural mesmo. É engraçado, a gente vê na Bíblia um trecho do ensinamento dos recabitas, que você vê como isso é sério, que eles seguiram o ensinamento do pai Recabe durante 200 anos. Então, é muito raro você conseguir perpetuar um ensinamento. A gente tem que focar muito a Bíblia, porque culturalmente ela vai, de certa forma, vai esfriando, vai deixando de ter a força que tem que ter, né? A cultura está muito complicada. No século XXI, o que é cultura? A cultura, a rede social determina, mídia determina, as pessoas param de ler, ninguém mais lê nada. Celeste, quem lê Bíblia? Quem lê? É difícil a gente pegar um jovem que lê Bíblia, que lê livro. Então, culturalmente, a pessoa está se alimentando de rede social, está se alimentando de mídia externa, de televisão ou de rádio. Então, está complicado. Realmente é verdadeiro, isso eu concordo. 80% são alimentados pela cultura, aquilo que vem passando, né? E não procuram estudar e saber se realmente aquilo é verdade. Se realmente aquilo tem base para que possa se confirmar a teoria, né? E onde mais acontece isso é no Facebook também, né? Uau. De pessoas que compartilham aquilo que a outra pessoa jogou, mas sem saber se aquilo é verdade, se tem um fundamento com aquilo, né? E eu acho que é isso aí mesmo, não tem jeito. Até porque hoje, quando você faz, de repente, um culto de oração na tua igreja e convida as pessoas para poderem ir, a quantidade de pessoas que vão para o culto de oração é muito pequena. Agora, se você chamar para ir para um evento gospel, de show de fulano e de beltrano, aquele evento fica lotado. Então, a influência, na verdade, ela passa exatamente para aquilo que dá mais prazer, na verdade, para as pessoas. Onde tem joelho no chão, oração, as pessoas querem deixar isso aí um pouquinho para amanhã, não, eu faço em casa. E aí termina ficando influenciado pela mídia, pela televisão, pelas novelas, pelos jornais e tudo aquilo que ela vê no dia a dia dela na rua. Eu não vi essa matéria, Celeste, mas eu acredito que a cultura ela pode ser mudada. Por exemplo, hoje a gente tem a igreja, por exemplo, a igreja evangélica hoje pode mudar essa cultura, né? Hoje, por exemplo, a gente tem 80% dos evangélicos nunca leram a Bíblia toda, né? Quem são os culpados relativamente a essa proposta, né? Por que os evangélicos não leem a Bíblia? Eu acho que o ensinamento, ele parte lá de cima. De cima não é de Deus, né? Deus ele vai dar para a gente, claro, os pastores, para os líderes, mas para aqueles que estão à frente, ele ensinarem realmente. Porque ninguém quer pagar o preço hoje. Hoje está muito fácil. A mídia determina, mostra, né? Não precisa ver valores, só o que está na mídia, o que está sendo apresentado e vai lá. E desce né, como diz aí o ditado popular, né? De goela dentro. E as pessoas aceitam, né? Desce redondo, desce quadrado. E eles vão aceitando. Como hoje, a gente está vivendo hoje um tempo, né? Das faculdades, dos ensinos à distância, dos seminários à distância. Hoje o cara se forma, né? Para virar um pastor, vamos falar assim, hoje virar um pastor, 6 meses. Né? Que teologia é essa? Que ensinamento é esse que ele vai aprender em 6 meses? Então tudo está muito assim. O Brasil, infelizmente, está indo por esse caminho, mas eu acho que a igreja tem o poder e a autoridade dada por Deus de mudar essa história. Como fazer isso é a grande questão, né? Como fazer isso? Quem, efetivamente, atualmente, vocês acham que os nossos jovens e adolescentes, eles estão optando por imitar? Qual é a percepção clara?
o que mais atrai esses jovens e adolescentes. Eu já preciso fazer o nosso primeiro intervalo, deixo a pergunta com vocês. Tempo para vocês pensarem, tá? A gente vai para o intervalo e volta já já, tá bom? Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Pois é, se você é um jovem que está nos assistindo, quem está influenciando você? A quem você tem efetivamente seguido e buscado como exemplo para a sua vida? E se você não é um jovem, se você é um adulto, como anda a influência aí na sua família? Qual é a preponderância disso, né? É uma pergunta séria e que a gente vê fazer toda a diferença nos dias de hoje. E aí, como é que vocês estão vendo? O pastor Cláudio, ele tem um ministério lá em Brasília, você trabalha com jovens, Satriani também tem um grande envolvimento com jovens. Qual a percepção de vocês dessa questão do que mais está influenciando? Sei que vocês já falaram, a mídia, né? As mídias sociais, a televisão, essa coisa toda. Tem muita gente até que já quer conhecer alguém, vai olhar lá o Facebook né, dele, como é que é, aí você já começa a ter uma ideia de quem é essa pessoa, né? Mas que tipo de figura hoje vocês acham que influencia mais os nossos jovens e adolescentes? De cara, eu acho que jogador de futebol, né, os artistas, os atores, principalmente os atores juvenis, né, que ficam guardados na cabeça deles, aqueles penteados, jogador de futebol. Aí tem os cantores também, principalmente as mulheres, como os homens. Alguns cantores, que eu não sei se é legal citar nome aqui, para não expor ninguém, mas a grande verdade é que todo mundo, principalmente as mulheres, hoje está vindo de uma influência muito forte em relação a uma cantora que acabou de gravar um DVD agora, que na verdade termina influenciando, e até mesmo isso no jovem no geral, o jovem que não é evangélico. E o que é evangélico hoje, ele termina sendo influenciado por esse jovem que não é evangélico e por essa cantora, por aquele cantor, na escola, na casa dele, porque o vizinho ou bota aquele CD para tocar, aquele DVD para tocar bem alto, ele termina escutando de tabela e aí começa a ser influenciado. Com roupa, com corte de cabelo, com, vamos dizer, um estilo. Não que isso determine se a pessoa tem vida com Deus ou não, porque o que determina se eu tenho vida com Deus ou não é a roupa que eu visto, não é o meu estilo, mas sim o meu caráter, né? O meu comportamento como homem de Deus, para que as pessoas não precisam dizer para ninguém que eu sou o homem de Deus, aqui eu sou evangélico, não. As pessoas têm que olhar para você e falar assim, não, ali vai um homem de Deus ali. Não é o boné que eu boto, mas a grande verdade é que essa grande influência vem disso, dessa ostentação que hoje está até em pauta aí, porque está muito forte essa onda de ostentação, de você ter um bom carro, ter uma boa moto, e você vai influenciando, tanto quem é cristão como quem não é cristão. Na verdade, a beleza também é uma das influências muito forte, né? Hoje, você não tem mais como parâmetro a barriga tanquinho, né? Hoje se chama barriga negativa, ou seja, já mudou. A barriga tanquinho é aquela que era, né, bonitinha e tal, a negativa para dentro. Então, essa é uma beleza que se passa das modelos, das meninas hoje, e elas querem seguir esse padrão, né? E é uma coisa triste, porque traz um complexo para aquelas que não têm a barriga negativa, não é isso? Mas elas querem ser igual. Então elas entram num processo tão complicado de negatividade, de psicológico, sofrem com isso, né? E hoje, não só a beleza, mas como falou bem meu irmão, questão do dinheiro também, né? Às vezes você não é nem tão bonito, mas está na mídia, né, joga uma bela bola, né, apresenta bem, canta bem, ou se desenvolve bem aí, no meio da sociedade, na forma de falar, ou foi projetado. De repente, é uma pessoa que não tem nem um estudo, né, legal e tal, não tem nem uma concepção de vida, mas a mídia pegou e jogou, então agora passa a ser referência porque entra nas nossas casas através da televisão, através da internet. Então isso é muito complicado, né? Porque a grande maioria das vezes essa imagem que entra é aquela imagem, né? Projetada. Uma imagem projetada. Celeste, todo mundo procura um espelho, né? O ser humano procura um espelho, quer espelhar em alguém, não adianta. E é normal, É né? normal, totalmente normal. A questão é os pais direcionarem que tipo de espelho que a filha está enxergando e está copiando, né? A grande questão hoje do espelho é que ela é fundamentada hoje na cultura nossa do cunho financeiro. Então,
o artista tal grava um DVD e põe um cenário todo infantil, para atrair a criança, porque a criança vai comprar o produto. Ou então para atrair o fetiche do homem adulto. A questão toda é o espelho. Agora, que tipo de espelho as pessoas estão procurando enxergar? Porque realmente não estão enxergando a si mesmos, né? Então elas querem projetar em cima do espelho que estão contemplando. É muito complicado, essa cultura nossa está difícil demais. Jesus está voltando, viu, Celeste? Jesus está voltando, viu, Safane? Viu, André? Porque, rapaz, dia após dia só espelho torto, aquele Justin Bieber. Você vê, pegou uma Ferrari, alugou, tocou quase 200 km por hora. E os adolescentes com cartaz falam assim, é meu ídolo. Então você vê que tipo de espelho as pessoas estão buscando. Porque muitas vezes o que está se buscando e o que a gente percebe é uma influência da questão dos parâmetros externos, né? Do visual. Porque eu, sinceramente, acho que não tem nada, não tem nenhuma importância. E é legal você gostar, às vezes, um tipo de cabelo que vai influenciando. Daqui a pouco está todo mundo usando aquele cabelo. A questão da barriga tanquinho ou da barriga maior, de um tipo de moda. Para mim, a grande questão é assim... O nível de preponderância que isso começa a tomar na tua vida e como é que isso vai se refletir no teu comportamento. Porque se você tem um cabelo, como é que é o nome daquele Black cabelo? Power. Que seja o Black Power, né? O Que tá Black na moda. Power, que está na moda essa coisa Ou moicano. toda. Ou moicano, moicano. etc. E, de repente, isso aí serve para chamar atenção para um tipo de comportamento que você tem, que ele exala o perfume de Cristo, bacana. É isso aí. Né? É isso Bacana. Por quê? Porque aí você chamou atenção, a barriga invertida, né? Todo mundo vai dizer, caramba, ele tem a barriga invertida, mas que cara é esse? Como ele faz? O que ele age? É outra história, Mas né? de que maneira ele vai administrar isso? Quais são os Porque valores? Quais são os valores que, na verdade, estão preponderando na vida dos jovens e A adolescentes? pessoa vira um personagem, né? Um personagem de fantasia. Em casa é de um jeito, sai na rua, veste a capa do personagem, o que eu estou me espelhando no ciclaninho, no fulaninho. Aí vira um personagem. A sociedade está destruída por causa disso. Um bando de personagens, um bando de gente andando, se achando parecido com fulano, querendo ser como fulano. E esquecem da imagem real que eles são, né? Do coração puro, sincero, honesto, de um cristão com princípios claros e básicos, não. Mas o fulano, jogador de futebol, é crente e bebe. Eu posso beber? Não, calma aí, não é assim. Você não pode fazer isso, mas é a força da cultura, a força da mídia. É incrível isso, Celeste. A gente tem que lutar contra esse negócio aí, viu? isso está sendo introduzido todos os dias na nossa sociedade, principalmente através da televisão. Porque a televisão, ela influencia a você, ela tendencia você a botar um tênis que o mesmo ator está colocando, a maquiagem que a fulana está colocando na cena ali. É um tênis caríssimo, que o cara faz de tudo. É isso Enfia aí. a faca no pai, eu quero esse tênis, perturba tanto, um tênis de R$1.000. É isso aí. Porque fulano está dando... Como se o valor dele estivesse no tênis, né? É isso aí. É como o poder dele de ter um tênis daquele ali, tá ali, ele tá no top. Se ele tiver aquele tênis ali, ele é o top e tudo mais. Se ele tiver um cordão de ouro, se ele tiver um batidão, que é um cordão de ouro com a medalha assim, ele é o cara. Então, é isso que está sendo introduzido. Principalmente agora essa onda em relação ao funk ostentação, que ostenta muito isso, que fala muito disso, está retratando muito isso, fazendo com que talvez os jovens entendam que para eles tirarem onda, ou que para eles serem notados ali na sociedade e tudo mais, eles precisam ter um batidão, ter uma namorada loura, bonitona do lado, com um cordãozão, com um carro, com a Ferrari, porque tu não vê nenhum clipe hoje desses caras aí com fusquinha. É tudo com Ferrari e vai embora. São os símbolos de poder, de ostentação dessa questão toda, né? E olha só, queridos, vocês são liderança, vocês estão envolvidos, vocês trabalham com jovens, vocês fazem parte desse processo de transformação, de influência e dessa questão toda, né? Como mudar esse quadro? Como alertar os nossos jovens e adolescentes para os modelos que eles estão seguindo e chamar a atenção para aquilo que realmente faz diferença? Como que a escola, a igreja, a sociedade de um modo geral, a família pode enfrentar essas questões e efetivamente orientar de forma adequada os nossos jovens? Eu acredito, Celeste, que parte de um princípio, na verdade de princípios, né? Que a gente precisa expor o que a gente tem feito como líder, né? Eu acredito, pastor, como aqui também meu amado,
de mostrar que ter dinheiro é muito bom. É isso? Ter um bom carro, uma Ferrari, pô, quem não queria? Você não Legal, queria ter uma isso é Ferrari? bom. Um bom tênis de R$ 1.000? Claro. Né? Tá projetado na mídia, tá aí fazendo sucesso? Legal. Mas quem é você sem essas coisas? Né? Quem são os jovens sem o tênis de R$ 1.000, sem a Ferrari? Né? E o próprio Jesus, ele quando vem implantar na Terra, ele não vem implantar um reino físico, fictício de dinheiro e de poder. Ele vem implantar um reino espiritual. Eu acho que o que está faltando mais, e a gente tem dia após dia falado nas nossas igrejas, de um reino espiritual, de algo que ninguém vai roubar, nem a traça, nem a ferrugem vai consumir, mas sim algo eterno. Eu acho que o que falta é isso, essa visão. Não tem problema você projetar, de repente, de ser um bom jogador de futebol, né, ganhar milhões, beleza, pô. Até mesmo porque o cara que é um cristão e que ele ganha milhões, ele vai poder muito mais abençoar a obra de Deus. Não só aquele cara que não tem que ser pobre e tem que morrer pobre porque você é crente, nada disso. Alguns dizem que Jesus veio para os pobres, só não para os ricos, né? Existe três situações que formam o caráter de uma pessoa, que formam ela para a sociedade. Regras, regulamentos e relacionamento. Então, se você encher uma pessoa, um discípulo, um filho, de regras, aqui é assim, aqui é assado, regulamento, chega cedo e não dá nenhum relacionamento, ela vai buscar um espelho fora. Com certeza. Ela vai buscar um espelho e vai bater contra a autoridade da família. Nós hoje falhamos em relacionamento, Celeste. As igrejas falham em relacionamento. Então, o jovem não fica na igreja porque não tem relacionamento. Nem com pastor, nem com líder. A nossa igreja é igreja de discipulado, igreja de célula. Então, nós crescemos muito por causa do relacionamento. E é claro, se você estabelecer a criação dos seus filhos em cima de regra e regulamento e não ter nenhum nível de relacionamento, de olhar no olho, de amar, de ajudar, você perde essa pessoa para o mundo. Ela vai buscar qualquer outro tipo de espelho que vão fazer com que ela enxergue, porque o espelho que ela vai buscar, ela vai querer ter relacionamento e vai encontrar. Porque em casa não encontra, né? O senhor me remete a uma questão, é engraçado, que é engraçado, não tem nada de engraçado, né? Mas Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na Terra, durante o ministério dele aqui na Terra, ele foi muito criticado por quebrar regras, né? Ele quebrava regras o tempo todo, ele ia além das leis estabelecidas, essa coisa toda, e muita gente buscou aí puxar o tapete dele por conta desse tipo de ação. Mas é porque ele ia lá, né? Ele ia no relacionamento, ele ia no interno, na necessidade das pessoas. Ele ia entender essa pessoa e fazer com que a pessoa entendesse o que realmente faz diferença, né? Verdade. Faz diferença. Talvez isso seja mesmo um dos aspectos essa é a fórmula. Do dia de hoje que possa fazer diferença. Né? A pessoa tem que ter regra, tem que ter regulamento. Um ser humano sem regulamento vai parar na cadeia. Sem limite. Agora, mas tem que ter relacionamento. Eu, particularmente, não acredito, não espero da sociedade que ela tente mudar a concepção de cultura dos meus filhos ou dos meus amigos. Eu acho que isso tem que partir de casa. Eu estava até conversando com os pastores em relação até à minha filha. Minha filha tem 4 anos hoje. E eu quero conversar com ela a partir de agora, ensinar a ela tudo que ela vai enfrentar lá na frente. Fazer o que o meu pai não fez comigo. Né, fazer diferente, mostrar para ela os valores, o que ela tem que fazer, onde ela tem que andar. Eu acho que é aí, porque a sociedade, na verdade, isso é bíblico. O mundo jaz maligno. A tendência é piorar. Cada vez está pior, os dias são maus. Hoje a gente vê atrocidades e mais atrocidades em tudo quanto é meio de comunicação. Então, o que eu tenho que fazer? Eu acho que é preparar ela, que ela está do meu lado, e ensinar ela. Não adianta você querer botar uma venda nos olhos dela para ela não assistir isso ou ela não ver aquilo. É claro que a gente tem um princípio e a gente tem que saber o que condiz com a nossa fé. Mas a grande verdade é que a gente tem que chegar a partir da nossa casa, não esperar da sociedade. Porque a sociedade ela é falha e ela com certeza vai influenciar de uma certa forma para aquilo que a gente não apoia e não quer. Com certeza. Perfeito. Eu já preciso fazer um novo intervalo, né? Preciso dar uma nova paradinha, mas eu quero voltar um pouquinho em cima dessa sua fala, Satriani, e provocar uma reflexão com vocês pelo seguinte. Eu concordo plenamente. Eu acho que o caminho é por aí. O papel da família, ele vai ser totalmente decisivo. Mas, às vezes, isso pode parecer uma luta desigual. Porque a família está lá, está presente, sim. Mas é o que você também colocou.
esses jovens e adolescentes, eles são expostos aí a um mundo de princípios, valores, bombardeados o tempo todo, né? Com os amigos, com a televisão, com as mídias sociais, com a comunicação de um modo geral. Muitas vezes trazendo com conceitos embasados, né? Derrubando todos os valores e princípios que muitas vezes a família mesmo coloca. E aí, como é que a gente vai lidar com isso? Como que essa família pode ter a força de superar e de enfrentar a concorrência de toda a informação que as nossas crianças recebem, expostas ao mundo globalizado, que é aquilo que acontece lá do outro lado do planeta, no mesmo minuto está aqui o tempo todo, né? Quando o papai e a mamãe estão dizendo, a gente está dando informações e todo o resto do mundo está dizendo, o que é isso? Isso aí não é mais para esse tempo. A Bíblia, cara, olha, 2000 anos, isso é de outro século, não tem nada a ver com o dia de hoje. De novo, eu dou um intervalo para vocês pensarem. Isso aí, refletindo com você sobre quem anda influenciando os nossos jovens, e perguntando ou colocando de outro jeito, né? A quem os nossos jovens estão buscando, ou em quem eles estão buscando influência, né? E a gente quer voltar com essa questão. A família é decisiva, sim, tem papel preponderante. Mas eu até tive um pastor essa semana aqui num programa onde ele dizia assim, às vezes parece que está um peso muito grande na família, né? Tudo é a família, tudo é a família. Mas ele falava isso da forma positiva, não era da forma negativa, não. É porque, no fim das contas, é mesmo. Mas como essa família pode, né, enfrentar ou concorrer com um mundo de informações violentas que chegam e que... Celeste, a família, assim funciona, vamos botar assim. É a base, né? A criança até os 12 anos, tudo que ela absorver dos pais, da família, ela formou a base dela. Dos 12 até os 18 ou 21, ela vai procurar outra referência, sem ser a família. Mas tudo que ela aprendeu na família, ela vai sustentar. Por mais que faça coisa errada, ela vai lembrar e vai se retrair. E vai evitar. Aí, a partir dos 18 a 21 anos, ela volta para os pais, para a família novamente. A questão é, o que a família tem feito até os 12 anos, né? Você vê, os homossexuais, esse negócio surge porque é abusado na infância. E o pai e a mãe não fazem nada. Se o pai e a mãe se levantar e defender o filho, ele certamente não será um homossexual. Mas pela ausência, pelo medo, ou achar normal, aí o cara perpetua. 12 anos, estabeleceu o que ele aprendeu na família, estabeleceu. São pais agressivos, observou o pai sendo agressivo. Então, a família é a base de tudo. Dos 12 aos 18 ao 21, talvez, busca outras referências, mas o que ela tem de semente dada pela família é o que vai ser a sua formação intelectual e emocional. Na verdade, o indivíduo ele é formado pelo meio que ele vive, né? Ele vai projetar as suas reações, né, a sua vida no seu dia a dia, no meio que ele vive. Né? No caso, família. Seus pais, né, seus irmãos, seus tios. Eu lembro de um texto bíblico, de um cara que ele superou toda a sua vivência, né? Mas isso não é uma regra, é uma exceção, como o rei Josias. Um cara que teve uma linhagem complicada como seu avô, o seu próprio pai, o seu bisavô, sem referências boas, mas com 8 anos, diz a palavra que ele decidiu, né, fazer a vontade de Deus e pegou um homem como exemplo. Quem foi esse homem? Que ele chama até de pai? Davi. Ou seja, ele buscou na história, depois de aprender algumas coisas, ele buscou na história de um homem que poderia ser uma referência para ele, poderia ser uma pessoa que ele viria a imitar, né? E ele fez isso. Ele reestruturou toda a sua história, todos os seus altares, né, que estavam derribados diante de Deus e tal. Ele construiu uma história nova. Ou seja, há possibilidade sim, mesmo você vivendo numa família que não seja uma família que te deu bons exemplos, né? Ou seja, que você não pôde imitar bons exemplos, referências. Mas você buscou na história, depois que você entregou a tua vida para Cristo e aprendeu na palavra, foi ensinado na igreja, e você lá buscou uma nova história e viveu. Ele, por exemplo, fez isso. Tem um fator divino aí, né? Só Sim, Deus pode só Deus, fazer. verdade. Não Exatamente adianta. isso que eu ia dizer Só agora. Deus. Eu fui criado pela minha avó até mais ou menos os meus 10 anos de idade.
né? Então, a minha avó morava num bairro chamado Jardim América, aqui no Rio, que é um bairro hoje de classe média, né? Um bairro de classe média. E hoje está até um pouquinho meio complicado lá devido ao tráfico, mas ainda é um bairro muito bom de se morar. E eu me lembro, a minha avó me ensinando esses valores. Sim, senhor, não, senhora. Eu perguntei até uma vez à minha avó, eu era pequenininho, eu falei, vó, a moça pediu dá licença e a senhora falou tem toda. O que significa isso? E eu lembro dos valores da minha avó me ensinando essas coisas todas. Mas o mais interessante disso tudo, que quando eu tinha 10 anos, eu fiquei com saudade da minha mãe e fui morar onde? No Complexo da Maré. Fui morar na comunidade chamada Nova Holanda, inclusive, um abraço lá para a minha comunidade lá, eu não moro hoje lá, mas minha avó ainda mora lá, minha outra avó, a mãe da minha mãe mora lá, e eu estou sempre lá na comunidade, no Complexo da Maré, e ali eu fiz os meus amigos, eu namorei, fiz tudo ali naquela comunidade. O mais impressionante disso tudo foi que ali eu via defunto, eu via pessoas sendo mortas, eu convivi com droga o tempo inteiro, mas nunca usei droga. Isso é que é o mais legal, porque eu conto meu testemunho de vida e eu falo, ó, não vou aqui impressionar vocês e dizer que eu usei droga para poder impressionar vocês, porque eu nunca usei. E eu sempre tive isso na minha mão ali o tempo inteiro. Você tem um acesso fácil a isso. E eu sempre escolhi o quê? Aqueles valores que a minha avó tinha me ensinado, os meus avós tinham me ensinado, os meus tios tinham me ensinado, por mais que eu estivesse ali. Tanto a grande realidade é que muitos amigos meus que cresceram junto comigo ali naquela comunidade, hoje morreram. Estão presos, foram mortos pelo tráfico, foram mortos fazendo assalto, praticando assalto. Então, rapidinho, essa é mais interessante de todas, foi até bom lembrar disso. Eu estava eu estava assistindo televisão e eu vi uma reportagem daqueles cracudos que ficam ali no Parque União, ali do lado da Nova Holanda. E eu vi 2 amigos meus que estudaram comigo, irreconhecíveis ali. Então, acho que a família, ela é a principal base de qualquer um, jovem, criança, adolescente, para que ele faça boas escolhas quando ele crescer. A família é essa base, quando ela oferece o aconchego, né? Ela tem a possibilidade do relacionamento. Ela permite que esse jovem, ele se expresse sem medo. E converse, e explique, e mostre, né, um caminho ou outro caminho. Porque eu fico imaginando, Satriani, que na hora que você tem lá o contato com a droga, mas, vou usar esse teu exemplo, né, porque eu acho que isso extrapola para o geral. Quando você tem o contato, mas você decide não usar, tem um conceitual, né? Claro. Tem um princípio, tem valores que estão aí dentro de você que eles vão dizer, isso não é bom para mim. A Bíblia ensina isso, mas não é uma questão de ser Bíblia, né? O pastor estava colocando aqui a questão espiritual e eu acho que a gente tem que conseguir ter a visão espiritual. Verdade. E a família, né, também é responsável por poder passar essa visão espiritual junto com a igreja, né? Muitas vezes para poder ter a percepção. Há poucos dias tem uma sobrinha querida minha que teve um diálogo entre ela e a mãe dela na seguinte linha. Estava aquela pesquisa sobre sim ou não para a questão do conceito de família. Rodando, né? Na Câmara, né? E, de repente, a minha irmã dizia aí, gente, vota aí, parará, olha, vamos lá, porque, né, incentivando, como todos nós estamos fazendo, eu estou fazendo isso também, e incentivando que se votasse sim. E a minha sobrinha, de repente, ela diz assim, eu não acho, porque eu acho... Aí ela defendeu a tese dela, a tese do não, racionalmente, brilhante, ela tinha absolutamente razão em tudo que ela estava dizendo com relação a direitos, a espaços sociais, a que a lei não pode ficar tendenciosa. Ela tinha razão em absolutamente tudo que ela estava dizendo. Mas a minha irmã chamou a atenção dela para um fato, de que ela tinha razão em tudo isso. Ela só não estava conseguindo ter visão espiritual a respeito do que estava acontecendo nesse processo e o que tinha por trás de tudo isso, que muitas vezes é assim. Né? O incrível é que o ser humano, nós somos feitos em mais semelhança de Deus. Então nós sabemos, temos a consciência do que é certo e do que é errado. O que é certo, o que é errado é errado. Por mais que uma cultura tente desvirtuar o que é certo, a pessoa sabe o que é certo. E a pessoa sabe o que é errado. Eu duvido um casal de homossexual achar que está feliz. Eles não estão felizes, eles sabem que estão errados.
Eu duvido um drogado achar que esse estilo de vida é bom para ele. Ele sabe que está errado. O que falta é força para sair, o que falta é amor do próximo para ajudá-lo a resgatar desse caminho. É um trabalho difícil, não é um trabalho fácil. É um trabalho divino, só Deus usando uma pessoa para pagar um preço gigante, assim vai. Mas todos sabem, Celeste, o que é certo, o que é errado. O que é certo, o que é errado é errado. A Bíblia não tem meio termo. Deus não tem meio termo, ele não negocia. Ele não negocia e está certíssimo. Pode aprovar leis por errado, mas o ser humano sabe, isso é errado, isso não é certo. E as leis serão aprovadas por errado, porque isso também está na Bíblia, é o fim dos tempos. É isso aí. Né? É o fim dos tempos, Jesus isso tá vai voltando. acontecer, mas como é que a gente se posiciona? Como é que você, jovem, está se posicionando com relação a isso? Tem um comentário que foi feito pelo nosso diretor que eu acho bacana da gente fazer aqui, porque também chama atenção e pode ajudar na reflexão de muitos aí com relação a quem você está imitando e a quem você está seguindo, né? Alguém até aqui já tinha falado no Justin Bieber e essa colocação de que tudo que vem sendo apresentado a respeito dele é uma estratégia de mídia na passagem, né, da infância, da adolescência para a juventude. É um trabalho feito propositalmente para que as pessoas percebam que ele não é mais um adolescente, ele agora é um jovem. Mas incentivando o quê? Incentivando, mostrando que agora, como ele é jovem, ele vai, ele tripudia, ele tem liberdade para a prostituição, para a libertinagem, para o comportamento que ele vem tendo, né? E todo mundo aí ama esse cara, apesar de um comportamento. Como que isso vai determinar, né? O resgate dos nossos jovens? Tem que ter visão, tem que entender o que está acontecendo. Essa imagem né? projetada que os empresários fizeram ele mostrar para o mundo é muito complicado. Isso é uma faca de dois gumes, é complicado esse negócio. É claro que ele quer atingir os adolescentes rebeldes, os jovens rebeldes, mostrando um ato de rebeldia, porque não é normal e não é correto um jovem pegar, alugar uma Ferrari e tocar a quase 200 km por hora numa avenida onde transita pessoas, arriscando a própria vida, para falar o quê? Que eu estou ficando, eu sou de maior, eu estou entrando na juventude, na fase onde eu posso fazer. É uma imagem projetada, agora, olha para ele. A imagem real dele não é essa. Realmente está sendo manipulado a fazer aquilo que financeiramente vai ser bom para ele para o futuro, né? Mas é difícil isso, porque ninguém tem essa leitura, né, Celeste? Né, André? Nessa treina é difícil. O coração do jovem, na verdade, ele se torna, no caso do adolescente, né? Ele é um coração muito aberto, né? Quando ele está com 14, 13, 15 anos ali, é um coração que está aberto, então ele está aberto a absorver tudo aquilo que ele está recebendo. Então, ele não é como um coração de um adulto que sabe dividir as coisas, entendeu? E muito pelo contrário, às vezes o pai vai falar, ele acha que o pai está errado e a concepção de vida dele está certa. Assim como eu já passei por isso, já parei, já pensei e falei assim, poxa, como eu fui idiota, cara, quando eu tinha tantos anos. Depois que você amadurece, que você vai entender. Então, na verdade, tem que ser a família para poder tentar conversar e convencer aquele jovem que aquele cara ali não presta, aquele cara ali é uma má influência desgraçada. E eu digo pelo quê? Eu digo até aqui no Brasil. Lançaram um filme há pouco tempo atrás de um cantor que morreu de AIDS aqui no Brasil, como se fosse o filme do ano. Mas um filme altamente podre, reprovável. É um filme que tentaram pintar o cara como se, olha, poxa, maravilha, esse cara passou por isso, passou por aquilo, mas você assiste algumas cenas do filme, você vê o cara sendo rebelde com os pais, sabe, sendo drogado e o fim trágico do cara. Exemplos para não serem seguidos. Exemplos para não serem seguidos. Exatamente. Né? Agora, o interessante você ver que lá o Justin Bieber tinha uma boa parte de pessoas pedindo para ele ser deportado do Canadá. Aí, verdade. A aqui rejeição não vai muito ficar. grande. Rebeldia aqui no país nós não aceitamos. Então tem gente que trabalha pelo certo. E você vê que não dá para brincar com essas coisas, né? Pois é. E nesse coração do adolescente, né? Essa é a melhor hora de semear. Semear princípios, valores, a palavra de Deus, né? É a hora de fazê-lo entender. A gente acaba dizendo assim, né? Convencê-lo. Convencer é estabelecer conceitos, é fazê-lo pensar, fazê-lo entender por que a Bíblia é a melhor opção. Porque ela sempre tem
o melhor para nós, porque Deus quer o melhor para nós, Verdade. né? Porque o que Ele propõe para a gente, eu falo isso 500 vezes, mas vou continuar falando. Ele propõe para a gente uma vida plena e abundante mesmo. Quando a gente segue, a gente só é feliz. Tem aflições, mas a gente é feliz. A gente é feliz, né? Eu vou para o nosso último intervalo e volto. Ainda quero uma última pergunta com vocês, que é: idolatrar um artista gospel, tudo bem? É permitido? Intervalo, vamos lá. Cabeça pra cima. Gente, uma complicação, porque eu não estou conseguindo administrar o tempo aqui com esse pessoal que fala muito e fala bacana, né? A gente estoura todo o tempo, não tem mais nem tempo de falar nada. Aqui eu só tenho que me despedir de vocês, né? Mas olha, o Satriani disse que se for idolatrar o Satriani, pode, tá? Ele disse aqui no intervalo, tá bom? Pode não, que é pecado. Queridos, fico devendo respostas. Muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês. Rapidinho sua despedida. Eu quero mandar um alô para toda a galera do Projeto da Nova de Irajá, minha igreja, meu apóstolo Ezequiel, minha pastora Márcia Teixeira. Mandar um abraço para toda a galera do Complexo da Maré, Bom Sucesso, Morro do Alemão, Complexo do Alemão inteiro. Tá acabando o tempo Valeu, de todo povo mundo. de Deus. Isso aí. Mandar um beijo para a galera dos Jovens Sarados, pessoal do Escolhergi, da PIB do Morro do Castro, que fica em São Gonçalo. Vocês são muito especiais. Amém. Um abraço a todos vocês, meus amigos aqui, participantes, e a você que está aí, telespectador, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Isso aí, queridos. Um abraço também a todos vocês que participaram conosco. Obrigadíssima pela sua presença e participação. Esperamos que você possa seguir e se focar em Jesus, aquele que merece mesmo que a gente possa seguir e imitar em todos os momentos. Obrigadíssima pela sua presença conosco. Fica na paz e com a boa música da Marcela Thaís. Tchau. Ela é forte, sua graça é divina, não é sorte. Seu pai lhe fez bendita e ela brilha. Grande menina, ela pode, só não sabia. Ela só não sabia. Sofre, faz poesia, pra que decote? Se ela tem simpatia e nem é nobre, e rei chama de filha, ela vence por teimosia. Quem lhe deu toda essa ousadia? Quem desperta nela tanta alegria? Não é o príncipe de cavalo manco, foi aquele rei do cavalo branco. Este é o segredo dessa menina. Nem todos saberão te amar, nem todos saberão te valorizar. Contudo, você tem tudo. Vai, conquiste o seu mundo, então, menina. Estamos ferrados.